Vamos fazer um giro da semana sobre investimentos, tudo que aconteceu no mercado financeiro. Tivemos essa semana a super quarta que a gente fala, que foi a semana que teve decisão da nossa taxa básica de juros aqui, feita pelo Copom. Tivemos decisão na taxa básica de juros dos Estados Unidos, que é feito pelo Fed. Tivemos dados de emprego tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Várias empresas reportando resultado do balanço, que a gente já tinha falado na última semana. Então, vamos trocar uma ideia, vamos pegar as principais notícias aqui e vamos fazer aqui esse resumo para a gente bater um papo sobre o que aconteceu no mercado. A primeira notícia que eu trago aqui para a gente hoje é com relação à nossa taxa básica de juros, a nossa Selic. Então, aqui a notícia do G1. Na primeira reunião de 2024, o Copom faz novo corte na Selic. Taxa básica de juros cai para 11,25% ao ano. Nessa quarta-feira, o comitê decidiu reduzir Selic em meio ponto percentual, mesmo ritmo de redução adotado nas últimas reuniões. Ciclo de cortes teve início em agosto de 2023. Então, a taxa Selic que estava a 11,75 caiu agora para 11,25 ao ano. Vai ter impacto direto nos seus investimentos de renda fixa e é bom você ficar de olho e entender por que está caindo. Então, o Comitê de Política Monetária, que é representado pelos membros do Banco Central, na quarta-feira reduziu a taxa em 0,5%. Esse foi o quinto corte seguido na taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto de 2023. Em 11,25, a taxa permanece no mesmo nível desde março de 2022. O que acontece? A taxa de juros vem numa sequência de quedas. Isso vem a várias reuniões do Copom reduzindo bem essa taxa Selic, e a previsão do Banco Central com o Boletim Focus, que é um boletim que todas as principais instituições financeiras e os principais instrumentos financeiros do Brasil fazem, colocam lá suas perspectivas para taxa de juros, IPCA, que é a inflação do Brasil, o dólar, PIB do Brasil, eles colocam essa projeção. Lá a gente tem a projeção para esse final de ano que a taxa Selic chega em 8,5%. Então, é uma redução bem relevante da taxa Selic, que vai fazer com que as coisas, as taxas de juros para os bancos, não, para as empresas e para os investidores. Para a empresa é muito bom que essa taxa de juros caia, porque a taxa de juros dela vai reduzir. Então, quando ela for tomar empréstimo, vai ficar mais barato para ela e ela pode emprestar melhor para os clientes e repassar essas margens e ter mais margem de lucro. E para os investidores tem que ficar de olho e tem que dar mais uma diversificada, porque essa Selic caindo, os seus rendimentos em renda fixa vão cair também. Então é importante ficar de olho, tá? Com essa notícia. Tá aqui a fotinha dos membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Tá aqui os caras, aqui o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, é um dos membros do Comitê de Política Monetária do Brasil, que fizeram voto ali para que essa taxa Selic caísse. Então aqui a gente tem o gráfico da taxa Selic, que estava em 14 lá em fevereiro de 2023 e agora em janeiro de 2024 a 11,25%. O comunicado do Copom, que é esse comitê que faz essa decisão da taxa de juros aqui do Brasil, avalia que o ambiente externo permanece volátil, marcado pelo debate sobre o início da flexibilização de política monetária nas principais economias. Então, o Copom aqui no Brasil não olha só a nossa economia brasileira, né? Não olha só os cenários aqui internos. Olha também o cenário externo, olha as políticas, as economias políticas dos outros países. E olha lá, principalmente para os Estados Unidos, que hoje tem uma taxa entre 5,25% e 5,5% ao ano. Então, os Estados Unidos também tiveram a decisão de taxa de juros na quarta-feira, por isso que a gente chama de super quarta, porque tem a decisão não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos.
E eles mantiveram os juros lá em 5,25% a 5,5% ao ano, a taxa de juros deles. Então, o Brasil sempre vai olhar também as outras economias para decidir o que fazer com a nossa taxa básica de juros aqui. Passando para o Fed, que a gente teve aqui na quarta-feira, né, essa decisão, temos aqui a notícia que o Fed também mantém a taxa de juros dos Estados Unidos pela quarta reunião seguida e evita sinalizar cortes. Segundo o comunicado do FONC, que é o Copom lá dos Estados Unidos, o comitê lá dos Estados Unidos, eles não esperam que seja apropriado reduzir o intervalo da meta até que tenha ganhado maior confiança de que a inflação está evoluindo de forma sustentável para 2%. Então, a inflação deles, que chegou a bater 9% nos últimos meses, deu uma boa arrefecida com o aumento da taxa de juros. Para você que não entende o porquê que tem o sobe e desce da taxa de juros, a gente já falou em outros vídeos, essa manutenção de taxa de juros, aumento e redução, é para balizar a nossa inflação. Não só a nossa, mas a inflação dos países, das economias no mundo inteiro. Quando a taxa básica de juros é elevada, faz com que a demanda dessas pessoas, das famílias, recue. Que as pessoas param de consumir, param de comprar, param de tomar empréstimo, param de comprar carro. Isso faz com que a inflação reduza. E o inverso também é verdadeiro. Quando você abaixa a taxa de juros, você estimula as economias, né, a que as pessoas consumam mais, que as pessoas comprem mais, troque de carro, compre casa. Então lá a inflação nos Estados Unidos estava aumentando muito, eles aumentaram a taxa de juros para uma taxa jamais vista, né, nos últimos anos. Geralmente era uma taxa perto de 1% ao ano, a taxa básica deles, e eles vêm mantendo essa taxa a 5,25 a 5,5, porque a inflação não caía, mas agora a inflação vem caindo bastante, tá? É importante a gente saber também dessa notícia. Passando aqui para continuar falando da Selic, que mesmo com o Selic em menor patamar desde 2022, o Brasil está ainda entre os maiores juros reais do mundo. A taxa básica saiu de 11,75 para 11,25, trata-se do mais baixo desde março de 2022. No entanto, isso não foi suficiente para tirar o Brasil da lista de países com maiores juros reais do mundo. Em um ranking mundial elaborado pelo portal Money.io, o Brasil aparece em segundo lugar quando o assunto é juro real. Agora, o juro real brasileiro está em 5,95 ao ano, abaixo do juro do México, que está em 6,49. Tem alguém pior que a gente. O México está pagando ainda 6,49 de juro real. Então, assim, a taxa Selic tem caído, né? Os investimentos de renda fixa a rentabilidade vai cair. Mas a gente ainda é o segundo país, é o segundo maior país no mundo com juros real. O que é o juros real? O juros real nada mais é do que a taxa básica de juros menos a inflação vai te dar a taxa real. Taxa nominal é a taxa de juros, que aqui vai estar em 11,25, menos a inflação, que é a correção do teu poder de compra, igual a sua taxa real. Hoje o Brasil está em 5,95, então você colocar dinheiro numa renda fixa, você está assumindo que você tem 5,95 de ganho real todos os anos investindo nesses instrumentos de investimento de renda fixa. Passando para falar da nossa Bolsa de Valores, a Bolsa aqui recuou 1,38 nessa semana, que foi marcada por decisões do Banco Central e do Fed. Acaba que a gente teve lá o mercado de trabalho, que nos Estados Unidos a gente chama de payroll. Os caras continuam muito forte. O emprego nos Estados Unidos não tem índice alto de desemprego. Então isso mostra que mesmo os Estados Unidos mantendo a taxa de juros nesse patamar de 5,25% a 5,5%, os empregos não caem. Então as pessoas continuam consumindo, e isso acaba tendo um efeito negativo, né, para nossa bolsa aqui, porque
a gente acaba achando isso é ruim, né? Então, na semana, a bolsa caiu 1,38%, que você pode ver desde o dia 26/1, que ela estava em 128 mil pontos e fechou essa semana, na sexta-feira, em 127 mil pontos, com uma queda de 1,38%. O principal índice da Bolsa Brasileira operava perto da estabilidade nos primeiros minutos do pregão, mas se consolidou em baixa após a divulgação do payroll, que é o indicador de empregos dos Estados Unidos. O indicador mostrou que os Estados Unidos criaram 353 mil novas vagas de trabalho em janeiro, superando largamente as expectativas do mercado e investidores que reprecificaram suas apostas para a política monetária americana. A expectativa de início do relaxamento monetário já em março diminuiu expressivamente e agentes passaram a projetar menos cortes esse ano. Então, é realmente muito forte a economia americana, mesmo com a manutenção da taxa de juros, que é um estímulo para que a inflação caia, os empregos não param de crescer lá, e isso faz com que afete a nossa bolsa aqui no Brasil. Passando para o nosso dólar aqui no Brasil, nos últimos 5 dias andou de lado, começou lá a semana em 4,95 e fechou em 4,97, oscilou pouco o nosso dólar aqui, foi bem tranquilo. Voltando para aqui, uma notícia do valor, continuando a falar do payroll, que é o desemprego lá nos Estados Unidos, tem assustado e põe em xeque o viés otimista dos mercados, né? Dos mercados de investimentos. Ambiente positivo para ativos de risco perdeu espaço e foi desafiado por tom cauteloso do Fed e sinais de um mercado de trabalho mais aquecido que o esperado nos Estados Unidos. O ambiente positivo para ativos de risco perdeu espaço desde o começo do ano e foi desafiado de vez nessa semana pelo tom cauteloso do Fed. Participantes do mercado classificam a reprecificação do cenário de juros americanos como algo de curto prazo. Já havia no mercado a sensação de que a geração de empregos nos Estados Unidos em janeiro poderia ser mais forte que o apontado pelo consenso, em torno de 185 mil vagas. Então, o mercado estava esperando que os Estados Unidos criassem 185 mil empregos positivos. Desemprego menos emprego, né? 185 mil positivo. No entanto, 353 mil postos criados no mês passado e uma revisão altista dos meses anteriores. Então, superou muito, né, a expectativa de criação de vaga. E aqui a gente não está colocando que criação de vaga e criação de emprego, falando aqui pessoalmente, que é algo ruim, né? Porque as pessoas estão empregadas, estão podendo manter as suas famílias, né? Sustentar as suas famílias, né? Então, isso aqui no ambiente pessoal não é ruim, é algo muito positivo que a economia americana tenha criado vários milhares de empregos. Mas para a economia, de fato, é ruim. Então, é por isso que os investidores estão assustados. Porque quando cria muito emprego, a inflação não cai, a inflação não arrefece. É por isso que os mercados ficam, né, preocupados. Passando um pouco para mercado, e aí a gente vai falar um pouco de uma notícia bem relevante no mercado de ações, já no mercado das empresas listadas em bolsa, que saiu recentemente essa semana. Saiu uma informação de que Arezzo e Soma estavam negociando uma fusão, né? São uma das maiores empresas de varejo de moda e de itens de calçados e vestuário, né? E as empresas confirmaram ali que elas estavam negociando uma fusão. Mas agora há pouco saiu essa informação, essa notícia que realmente eles acertam a fusão e criaram uma nova gigante do varejo. Trata-se da maior fusão do varejo desde a união de Raia e Drogasil, que são redes de farmácias, em 2011. E a empresa formará
E a empresa formada estará entre as 20 maiores no setor do país. Então, Arezzo e Grupo Soma acabaram de acertar o acordo de fusão. A assinatura ocorrerá ainda hoje dessa fusão, que deve ocorrer após o aval do Conselho de Administração. O acordo ocorre após uma tentativa de combinação dos negócios sem sucesso há cerca de 2 anos. Então, há 2 anos os caras já estavam tentando fazer essa fusão. Trata-se da maior fusão do varejo desde a união de Raia Drogasil, como a gente já falou, né? E ela estará entre as 20 maiores empresas do setor de varejo no país. Alexandre Birman, que é um puta do empresário, que é hoje o CEO da Arezzo, né? O pai dele é o Birman pai lá, é quem fundou a Arezzo e criou essa gigante. E agora o Alexandre Birman tá como CEO há bastante tempo já, ele tá há bastante tempo. É ele quem será o presidente da companhia combinada, das duas empresas juntas. Roberto Jataí, que era o CEO da Soma, ocupará o cargo de CEO da unidade de vestuário feminino, a principal operação das redes. Então, tá aí a combinação. Bela notícia, acho legal, assim, uma empresa que entrega muito valor para os acionistas, muito valor para os clientes, então cria-se uma gigantesca aí do varejo, né? A Soma, vamos ver aqui, empresas que a Soma tem. Soma, quais marcas? Vamos ver que marca que a Soma tem aqui, ó. Nossas marcas, Grupo Soma. Pra gente tirar essa dúvida. Tem bastante, ó. Animale, Farm, Fábula, Foxton, Cris Barros, Off Premium, Maria Filó, NV, Ering, que todo mundo conhece, e Desarme. Então é uma empresa bem grande, bem legal essa fusão aí. Outra bomba que a gente teve essa semana foi as restrições que o CMN colocou aqui para restrições de impostos para coibir a farra de CRIs, CRAs, LCIs e LCAs. Não está muito entendido pelo mercado ainda o que são esses ajustes aqui, mas isso vai impactar diretamente aí quem aplica, quem é investidor pessoa física e aplica em LCIs, LCAs, aí isso vai acabar impactando. Então o Conselho Monetário Nacional definiu nessa quinta-feira uma série de ajustes nos tipos de lastros elegíveis e nos perfis de emissores autorizados a captar recursos por meio de papéis isentos de imposto de renda. Então a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, a CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, CRA, que é Certificado de Recebíveis do Agronegócio, são produtos de renda fixa que são isentos na pessoa física, porque são produtos que têm incentivos para que essa grana que você está colocando no investimento, os bancos usem para emprestar esse dinheiro em investimento, em empréstimos de financiamentos imobiliários e do agronegócio, sofreram esse ajuste aí. Então, a gente não está entendendo ainda como que vai funcionar, mas vai impactar um pouco aí nos investimentos da pessoa física. Parece aí que vai mudar o prazo. Para quem investia por 6 meses, vai aumentar para 9, para você conseguir resgatar. Então vai mudar um pouquinho. Vindo aqui para o Bitcoin, a criptomoeda, né? Bitcoin acumula alta de 2,5% em 7 dias, apesar de sinalizações da economia dos Estados Unidos. O que acontece, né? Sempre quando o Fed, né, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, tem essa decisão de taxa de juros, se vai aumentar ou vai reduzir, impacta diretamente a criptomoeda, porque aquele investidor que fala que ele vai investir em cripto versus investir em títulos de renda fixa dos Estados Unidos, ele leva em consideração se os Estados Unidos vai aumentar a taxa de juros ou vai reduzir. Como ele manteve, né, essa taxa de juros, é natural que o Bitcoin tivesse caído, porque o investidor vai tirar aquela grana do Bitcoin e vai colocar lá, vai falar, cara, os Estados Unidos não alterou aqui a taxa de juros, então eu vou deixar meu dinheiro lá na renda fixa
pagando 6% ao ano e vou ficar de boas. Mas não foi o que aconteceu. Ela subiu 2,5% nos últimos 7 dias. Tá aqui a fotinha da Bitcoin. Opera em leve queda, mas ela subiu ainda 2,5% após essas informações aí do mercado americano. Partindo aqui para uma notícia já doméstica, né? A gente vai falar de dívida pública. Falar da nossa dívida pública aqui do Brasil. Que a dívida pública federal pode atingir até 7,4 trilhões de reais em 2024. Limite mínimo projetado para o estoque é de 7 milhões, segundo dados do Tesouro Nacional, que é quem emite títulos de dívida, que é aquele Tesouro Selic que você compra, aquele Tesouro IPCA, aquele pré-fixado, aquele IPCA+, aquele título do Tesouro é um investimento de dívida do governo, então o governo tá falando que tem uma projeção dentro do estoque dele de liberar um teto até 7, mas, segundo projeções, pode chegar a 7,4 trilhões. É muita dívida, essa dívida de 7,4 trilhões. O Brasil já reportou agora um déficit de 230 bilhões de reais, é o maior déficit do governo federal desde 2020, então já é algo catastrófico, né? E o Plano Anual de Financiamento aqui do Brasil diz que tem aí uma expectativa de 7,4 trilhões. É uma alta de 13,5% essa variação de um ano para o outro, tá? Então é realmente um país que gasta muito, um governo que gosta de gastar. Não estou entrando aqui em seara política, mas é um fato. 230 bi de déficit é algo muito grande, muito relevante. Então, isso pode fazer com que a nossa taxa Selic não caia tanto esse ano, porque o Brasil é muito gastador, tá? Aqui está o nosso estoque, ó, em 2023. A dívida pública federal bateu 6,52 trilhões e o limite máximo aqui para esse ano 7,4 trilhões. É um negócio realmente gigante. Para finalizar, a última notícia antes da gente entrar no que a gente vai falar, no que a gente tem para a próxima semana. Brasil cria 1,4 milhões de empregos com carteira assinada em 2023 e o número é 26,3 menor em comparação com os 2 milhões e 13 mil empregos gerados em 2022. Então, a gente teve uma queda aí, segundo os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgou nessa terça-feira, dia 30, que o número é 26,3 menor do que 2023, uma queda aí, né, de emprego, e o saldo em dezembro ficou negativo em 430 mil vagas. É uma notícia ruim, né, uma notícia triste, e aí tem mais pessoas desempregadas do que versus o ano passado. E para fechar, o que a gente tem que saber para a próxima semana, para a semana que vem? Então a gente vai ter dados do IPCA, que é a nossa inflação, a nossa ata do Copom, que foi feita a decisão da taxa de juros na quarta-feira. Sai a ata do Copom, que nada mais é do que um documento de todos aqueles membros do Comitê de Balanço de Política Monetária do Banco Central, dando um breve relato ali, um documento com algumas páginas, dizendo o que levou eles a ter essa decisão da queda da taxa Selic. Eles trazem alguns dados, trazem informações, eles falam o que motivou eles a fazer, derrubar 0,5% da taxa Selic. E isso vai dar uma mexidinha no mercado, porque aí vê qual é o tom do Banco Central, se eles têm uma perspectiva de continuar com esses cortes drásticos na taxa de juros, se eles não querem, se eles vão manter, qual é a visão da política monetária do país
para os próximos meses. Isso dita um pouquinho a bolsa essa semana. Sai balanço de Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco do Brasil. Os destaques dos próximos dias, então, ficam por conta da inflação, da ata do Copom e também da revelação dos balanços aí das principais empresas, né? Das principais empresas do nosso país. Então, ó, a temporada de balanços ganha força no Brasil, com destaque para os números da PB Seguridade, Cielo, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Então, essa semana a gente vai ter divulgação dos balanços de BTG Pactual, Itaú Unibanco, Banco BMG, BB Seguridade, Log, TIM, Banco ABC do Brasil, Neo Energia, Klabin, Auren Energia, Alpargatas, que é a nossa Havaiana, Bradesco, Multiplan, CCR, Banco do Brasil, Banco Pine, Raizen, Banrisul e sai o PMI nos Estados Unidos, que é a divulgação do índice do setor de serviços, que é um índice interessante para a gente acompanhar. Beleza? Falei um pouco rápido, a gente fez uma live um pouco rápida aqui, a gente acabou falando de bastante assunto, né? Falamos dessa nossa super quarta, então a gente realmente passou por vários assuntos importantes e todo domingo a gente vai fazer esse giro da semana dos investimentos. Esse vídeo eu vou colocar lá no YouTube com a imagem das notícias e a gente se vê na próxima semana. Valeu, investidor. Até mais.